todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
estão os pescadores, os cativos a buscar, a servir e a cuidar? Onde estão os lavradores, com sementes a lançar, regam vida ao caminhar? Onde estão os chamados a fora anunciar, humildes mais prontos a avançar? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele resistirá. Somos nós. Onde estão os que se unem, reunidos pra adorar, aprender e ensinar? Onde estão os que se doam, sempre prontos a ajudar, acolher e consolar? E onde estão os chamados a serem sal e luz, parábolas vivas de Jesus? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele resistirá. Somos nós, a igreja, eleita geração, sacerdócio real e santa nação. Somos povo de Deus, pelo mundo anunciar as grandezas daquele que um dia nos chamou, e das trevas à luz nos resgatou, para sempre ao teu santo nome glorificar. Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele resistirá. Somos nós, somos dos seus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová é o
sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, meu irmão, está a bênção do Senhor. Oh, oh, a força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde. O céu arraial, ouve-se vivas de júbilo. O céu arraial, ouve-se vivas de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti. Boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando mais esse culto de louvor e adoração. Você já sabe, eu vou convidar você a se colocar em pé, para que juntos nós possamos louvar ao nosso Deus. Este louvor bem conhecido. Eu convido você a cantar. Esse é um culto, esse é um momento para você prestar adoração ao nosso Deus, não simplesmente para ouvir, mas para participar, intencionalmente, com todo o seu coração. Então vamos juntos louvar ao nosso Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passarinho alegre ouço a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo eu vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória, Erga sua voz. e aula celeste, Adorarei. adorarei, prostrado e para sempre. Quão grande és tu,
Vamos juntos declarar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Glória a Deus, Pai Santo. Nós te agradecemos, Deus, por esse momento. Nós te agradecemos, Pai, porque nós não somos mais escravos, Deus. Porque o Senhor um dia nos resgatou. E hoje nós fazemos parte da tua família. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Nós somos gratos, Deus. Podemos ser chamados de teus filhos. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Ó Pai Santo, nós somos gratos porque nós podemos ser chamados de teus filhos, Deus. Recebe o nosso louvor, Pai. Nós somos gratos por ser parte da tua família.
vamos juntos declarar: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Nós somos. Eu sou filho de Deus. Amém, Senhor Jesus. Nós temos aprendido ao longo dos últimos domingos que nós fazemos parte da família de Cristo. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e adotados como filhos. E hoje nós estamos fazendo parte dessa família. Todos nós aqui somos parte dessa família. E é maravilhoso, porque isso me lembra de que quando nós somos mais novos, nós normalmente não temos preocupações como nós aprendemos, porque a gente sabe que tem nossos pais que cuidam de nós. Eu queria que juntos nós lêssemos um versículo que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de oração e de súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos diante de Deus. Nós não temos preocupação quando nós somos crianças, porque nós temos pais que cuidam de nós. Se nós apresentamos um pedido diante deles, eles vão dar um jeito de conseguir. Talvez você não tenha tido um exemplo tão bom de família, porque existem diferentes realidades, isso é verdade, mas Deus sempre esteve lá. Quando a gente cresce, as responsabilidades que eram dos nossos pais, elas vêm para nós. Vem as responsabilidades de botar a comida em casa, de pagar as contas. Talvez a gente pense: bom era quando eu era criança e eu tinha um pai para cuidar de mim. Nós sempre tivemos um pai para cuidar de nós. Quando crianças, quando adultos, Deus cuida de nós. Ele não deixa de cuidar de nós, Ele não nos abandona, Ele sempre está lá, cuidando todos os dias. Deus sabe exatamente do que você precisa. Mesmo que você não dissesse, Deus estaria ali suprindo o que você precisa. É verdade que nós temos obrigações quando a gente cresce, nós temos responsabilidades, mas essas responsabilidades não podem tirar de nós a ciência de que nós somos filhos de Deus. Nós podemos nos sacrificar no nosso trabalho, nós podemos nos dedicar ao máximo na nossa faculdade, nós podemos tentar ser o melhor possível, mas ainda não será o suficiente. E aquilo que falta, Deus sabe o que é, e Ele vai dar para nós. Porque muito mais do que qualquer outra coisa nessa vida, o presente maior, a nossa salvação, a nossa redenção, nosso Pai já nos deu. Apresente diante de Deus aquilo que inquieta o seu coração. Apresente diante do seu Pai, que pode fazer infinitamente mais daquilo que você precisa. Se eu ligasse para o meu pai agora e dissesse: pai, eu preciso de ajuda, ele me ajudaria. E, pai é só um humano, é só uma pessoa normal. Quanto mais Deus. Se os nossos pais podem fazer por nós sacrifícios inimagináveis, quanto mais Deus. Independente de onde nós estejamos ou de onde nós caímos, Ele sempre estará de braços abertos para nos ter de volta. Convido você a fazer dessa música a sua oração. Saber que você está nos braços desse Pai. Seguro
nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Se você confia nisso, em teus braços é o meu descanso. E a sua voz declare: em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Pare. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Oh, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Oh, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu
Pai Santo, nós somos gratos a Ti, Pai, porque nós temos um Pai. Porque nós temos um Pai que cuida de nós, um Pai que nos sustenta, um Pai que conhece toda a nossa vida, que nos viu desde o momento em que nós ainda não tínhamos sido concebidos e conhece até o nosso último dia. Um Pai que tem contado cada fio de cabelo da nossa cabeça. Um Pai para quem nós não podemos esconder nada. Um Pai que conhece o íntimo do nosso coração. Nós temos um Pai que sabe aquilo que nos angustia. Um Pai que sabe aquilo que nos tira o sono. Nós temos um Pai que nos conhece, que nos ama, que está pronto para nos ouvir a qualquer hora. Nós depositamos a nossa confiança em tantas coisas, meu Deus, mas que a gente possa verdadeiramente confiar em Ti como nosso Pai. Que nós possamos ter a certeza, cada dia da nossa vida, que nós fazemos parte da Tua família, Deus. Que o Senhor nos adotou como filho, que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos trouxe até a Tua presença e disse: meu filho, eu te amo, o meu sacrifício foi por você. Que nós possamos ter essa certeza, meu Deus. Que nós possamos ter esse conhecimento gravado, escrito dentro do nosso coração, que não seja um mistério para nós, Pai. Que a vida não possa nos derrubar com as dificuldades, com os problemas, com as angústias, com as tristezas, com as decepções que muitas vezes vêm sobre nós, Deus. Que nós possamos entender e saber que amanhã o nosso Pai estará lá, assim como Ele está aqui hoje. Ele não vai nos abandonar, o Senhor não vai nos abandonar. Os Teus braços estarão sempre abertos e disponíveis para nós, Deus. Que nós possamos viver essa verdade, Pai, com sinceridade, com alegria, com leveza, mesmo diante da dor, mesmo diante das incertezas dessa vida. Que não seja uma dúvida no nosso coração, que nós temos um Pai, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Senhor de todas as coisas, é o nosso Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém. Você pode sentar. Nós vamos continuar cantando e meditando acerca dessa verdade que tem sido proclamada por meio dessas canções, por meio daquilo que nós temos recebido da parte do Senhor. O livro de Salmos é um livro de orações cantadas. E era o livro que regia o povo de Israel. E tem uma coisa muito bonita no livro de Salmos, que está no capítulo 67. Eu queria que você pudesse ir comigo para Salmo 67. Eu quero ler os primeiros 3 versículos. Tem tudo a ver com aquilo que nós temos cantado e temos meditado ao longo das últimas semanas. Salmo 67, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Presta atenção no que diz aqui o Salmo. Salmo 67, versículo 1 diz assim: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E ainda no primeiro versículo tem, tem uma pausa. Está aí na sua Bíblia escrito pausa. Não faz sentido isso para você, né? Pois é, mas eu acabei de falar que o livro de Salmos era um inário, era um livro de orações cantadas. Porque, na verdade, o regente do coral de Israel, ele está dizendo: nessa hora vocês param. E talvez por que existe essa pausa? As pausas, elas são muito importantes na nossa caminhada. Quando a gente está vivendo uma agenda muito frenética, a gente está vivendo no automático. E toda vez que a gente vive muito no automático, a gente acaba entrando num colapso por vezes. Porque andar muito acelerado, por vezes, nos esgota. Então, talvez a razão aí dessa pausa é quase que dizendo assim: agora pare e preste atenção no que você acabou de orar. E agora eu vou repetir mais uma vez o versículo 1. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Agora o versículo 2. Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação sobre todas as nações.
versículo 3. Louvem-te, ó povos, louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te de todos os povos. O Salmo começa pedindo uma bênção, no primeiro versículo. Mas o primeiro versículo diz assim, acho que vai colocar na tela pra gente. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Eu acho que todos nós queremos ser abençoados por Deus, mas tem um detalhe. A bênção não é para nós. Esse salmista tem consciência de que ele vive numa comunidade, numa família. E ele não é alguém isolado. E ele diz ainda mais, ele diz, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e o Senhor nos abençoe. E ele continua dizendo que o objetivo dessa bênção que ele quer tanto receber da parte de Deus está no versículo 2. O porquê dessa bênção. Versículo 2 diz assim: para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Nós temos vivido algo muito especial como igreja, que é perceber e notar muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Mas nós queremos ser abençoados sim como igreja, como família, como servos do Senhor. Mas tem uma razão para a qual essa bênção, para o qual nós estamos clamando essa bênção. É exatamente o que diz o versículo 2 do Salmo 67. Nós desejamos ser abençoados para que sejam conhecidos na terra o seu caminho, ó Deus, e a tua salvação entre todas as nações. Essa igreja existe com o propósito de tornar Cristo conhecido. Nós queremos sim ser abençoados, não para que a bênção fique conosco, mas que essa bênção agora possa ser repartida com outras pessoas na terra, para que outras pessoas conheçam o Deus que a gente conhece. Então é exatamente isso. Nossa expressão de gratidão ao Senhor, de clamor ao Senhor, é para que o que Deus está fazendo em nós não permaneça e não fique em nós, não tenha um fim em nós, mas para que outras pessoas possam ser abençoadas e levadas ao conhecimento de que tem um Deus que as ama. E nós temos sido muito, muito abençoados. Para quem não sabe, eu continuo pedindo desculpa por isso. Nós estamos em obra, em reforma. Então essas salas ainda continuam em reforma. E por isso ainda uma bagunça, algumas coisas ainda não estão na sua plena funcionalidade. E eu peço que você tenha um pouco de paciência, porque na verdade está chegando o mês de outubro e a razão é que nós queremos inaugurar essas salas, algumas delas são das crianças, e nós queremos preparar esse ambiente especial para as nossas crianças. Mas por que nós queremos ter forro novo, pintura nova, iluminação nova? Por que nós queremos ter instalação de louças novas? Para que tudo isso? Salmo 67, versículo 2. Para que seja conhecido na terra o teu caminho, ó Deus, e a tua salvação entre todas as nações. Nós queremos que a bondade do Senhor nos alcançando é instrumento de propagação do Evangelho. E é por isso que nós temos usado a bênção que Deus tem nos dado, para comunicar e fazer com que outras pessoas na terra também conheçam o Deus que a gente conhece. Mas também nós não só estamos felizes pelas bênçãos que temos recebidas na maneira estrutural, no espaço físico. Nós também precisamos agradecer ao Senhor, porque nós temos uma equipe de voluntários muito engajada, que arruma essa igreja, que passa pano e tira poeira daqui, e aparece poeira não sei de onde, Então acontece. E esses voluntários permanecem aqui semana após semana, cuidando e preparando tudo mais. Isso também é o Senhor nos abençoando. Mas por que esses voluntários fazem o que fazem, servem como servem? Salmo 67, versículo 2. Para que seja conhecido na terra o teu caminho, ó Deus, e a tua salvação entre todas as nações. Nós servimos porque proclamamos uma mensagem. Nós servimos porque queremos tornar Cristo conhecido. É para isso que nós estamos aqui. Agora nós temos a oportunidade de, nas próximas semanas, receber 30 novos irmãos que estão servindo e se envolvendo com a nossa igreja e participando do voluntariado e se envolvendo na dinâmica da vida da igreja. Eles estão fazendo conectar, e conectar é essa porta de entrada para receber esses irmãos em nossa igreja. Mas por que tudo isso? Para que receber 30 pessoas? Ou para que receber essas pessoas? Salmo 67, versículo 2. Para que seja conhecido na terra o teu caminho, ó Deus, e a tua salvação em todas as nações.
Nós temos uma mensagem, ela é poderosa. E é exatamente isso que nós estamos fazendo para tornar Cristo conhecido. Agora você também tem a oportunidade, nós vamos participar das contribuições. Nós chamamos isso de contribuições financeiras. Você pode ofertar nesse momento. Mas por qual razão você deve fazer isso? Para que sejam conhecidos na terra dos teus caminhos a tua salvação entre todas as nações. Se você também crê nisso, se você também quer fazer parte disso, eu quero encorajar você a ofertar nesse momento. Aqui em nossa igreja não vai ficar ninguém aqui na frente. Você vai ter o QR Code no telão, em algumas cadeiras aí na sua frente, você pode fazer. Nós vamos orar, então você é encorajado a fazer. Querido Deus, muito obrigado por todas as bênçãos que tenho recebido, Pai. Pelos louvores já cantados, pela ministração que temos recebido. Agora, Senhor, nos faz ser alvo das Tuas bênçãos. Não para que as Tuas bênçãos nos tornem mais confortáveis ou sejam melhores para nós, mas para que as bênçãos que recebemos de Ti possam ser instrumento de propagação de quem Tu és. Para que as bênçãos que temos recebido de Ti engajem outras pessoas, para que alcance outras pessoas, para que elas também conheçam o Pai amoroso que nós conhecemos. Obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de participar disso tudo. Muito obrigado. Recebe as nossas contribuições financeiras também, nos dá sabedoria como igreja, para administrarmos da melhor forma, para que o Teu nome seja conhecido entre todas as nações. Em nome de Jesus. Amém. Existem duas maneiras de você participar. Uma é o QR Code e uma é o envelope. E você pode fazer isso nesse momento. Quero aproveitar agora a oportunidade de dar boas-vindas para você que nos visita. Nós temos o privilégio de sempre receber gente nova. E se você é essa pessoa que está a primeira vez conosco, nós queremos que você se sinta especialmente abraçado e acolhido entre nós. Existe um momento que talvez seja um pouco embaraçoso se você está chegando aqui, mas não é o momento do embaraço, é o momento do abraço. E nós fazemos isso também em forma de oração. Nós dividimos em 3, 4 o número de pessoas. Nós fazemos grupos de oração e é uma maneira de orar por você, abençoar você, e nós queremos encorajar você a participar desse momento. Você que é de casa tem a responsabilidade de ir ao encontro desses irmãos, ouvir o nome deles, dar um abraço neles e orar e abençoando a vida deles. Então, 4 pessoas é um número ideal, porque nós temos pouquíssimo tempo para aproveitar. Nós estamos de casa, vamos ficar em pé, já sabe o que fazer, pode mexer a cadeira, pode ir ao encontro de alguém. Eu quero encorajar você a quebrar aquela bolha, né? Aquele grupo que a gente costuma orar. É a oportunidade de você aprender o nome de alguém, conhecer alguém. Faça isso nesse momento, não desperdice, a gente tem pouquíssimo tempo para isso. Não é o momento do estranhamento, é o momento do entrosamento, né? Só que ele tá normal no sinal nosso. Falhando. Tá falhando pra ti também? Tá perto. Mas eu acho que não tô cansado, porque acho que quando o Daniel também tava. O dela tava trocando pra ele. Não, o Daniel. Daniel tá falhando? Não, era da Isabelle. Da Isabelle. Tava falhando pra caramba. Ele vai acender uma luz vermelha pra olhar lá o que que é. Eu acho que era a pilha fraca. Quer trocar?
Vamos orar? Deus querido, maravilhoso Deus, Senhor, é sempre bom estarmos juntos, é sempre bom termos a alegria de nos reunir como família e ser testemunhas das bênçãos que temos recebido do Senhor, Pai. Louvado seja o Teu nome, Deus, em todo momento, pela maneira especial como o Senhor tem se revelado a nós, tem comunicado o Teu amor às nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que já temos meditado ao longo das semanas, especialmente dos louvores de hoje, que nos fizeram lembrar que temos um Pai bondoso e que podemos agora nos livrar do medo, porque não somos mais escravos, mas somos filhos amados, preciosos. Senhor, mais uma vez, a nossa oração é para que o Senhor fixe de uma maneira pujante no nosso coração essa verdade. Nós possamos viver o nosso dia a dia com essa consciência poderosa de que somos filhos amados, que temos um Pai bondoso. Querido Deus, nós oramos, Deus, nesse momento, Deus, por que está aqui, por cada irmão que chegou a esse lugar, cada família que representa. Nós oramos ao Senhor, Deus, para que o Senhor revele ao seu coração, aos seus vontade. Senhor Jesus, nos ajuda a viver segundo os Teus propósitos. Senhor Jesus, nós também aproveitamos esse momento de orar uns pelos outros, de lembrar, de orar pela recuperação da irmã Mônica, de orar pela Tabita, de outros nomes que estão enfermos, que precisam do Teu cuidado, que precisam da Tua bondade sendo tocando no seu viver, para que eles possam se sentir recuperados e amparados. Oramos celebrando, Deus, também o aniversário das pessoas que amamos. Obrigado, Senhor, por essas datas significativas que nos fazem lembrar que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agora, Senhor, que vamos ouvir a Tua palavra, queremos ser encorajados ainda mais, queremos que o Evangelho movimente o nosso coração ainda mais, para que nós possamos guardar a revelação da Tua vontade, de modo a viver de maneira digna do privilégio de sermos filhos de Deus. Obrigado por essa igreja e por tudo que o Senhor está fazendo em nós, por meio de nós. Nós possamos continuar a grandes feitos, por onde formos e onde o Senhor nos levar. Em nome de Jesus, amém. 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 Assim. Dá um abraço em todo mundo, né? Você já sabe. Boas-vindas. Recebe com alegria. Dá um abraço forte. Amém. Mais uma vez, para você que nos visita, seja muito bem-vindo à nossa igreja. Alegria de receber você aqui. Eu quero, enquanto você retoma o seu lugar, eu quero fazer um convite para você. Pedro, você projeta para a gente? Dia 12 de outubro, acho que agora. Isso, a gente vai ter uma programação muito, muito especial aqui, que é comemorar o Dia das Crianças. E as nossas crianças estarão conduzindo esse culto. Tudo mais que acontece, louvor, oração, palavra, as nossas crianças estão à frente dessa programação. Vai ser um dia muito especial, muito festivo. Eu quero muito encorajar você a estar com a gente aqui. Dia 12 de outubro, a gente vai estar junto aqui. Eu quero que você prepare a sua agenda. Você que é papai, você que é mamãe, nosso encorajamento não é só para que você venha dia 12, mas para que você esteja aqui ainda no próximo domingo, porque as nossas crianças estão aqui nessa parte de cima
e elas estão ensaiando as músicas, elas estão preparando tudo que vai acontecer. Então, é muito importante que você possa tratar, porque todas as crianças vão fazer parte desse momento. A gente vai trocar, João? Esse? Pronto, a gente está com um ajuste aqui, valeu. Tá ligado? Pronto. Oi, bom. Então eu quero convidar você para o dia 12, por favor, reforce essa data na sua agenda, ore pelas nossas crianças, para que seja uma programação muito, muito especial. E eu tenho certeza que vai ser, tenho uma convicção de que Deus tem nos dado, de que Deus sabe como comunicar a vontade dEle aos nossos corações. Bom, dito isso, quero convidar você aí para o livro de Gálatas. Quase que não sai, né? Gálatas, capítulo 4. Vamos para a terceira semana no capítulo 4, eu acho. E não vamos encerrar hoje o capítulo 4. Vamos para uma quarta semana de capítulo 4. Na verdade, nós estamos, eu acho que há 8 ou 9 semanas estudando o livro de Gálatas. E eu quero convidar aí você, Gálatas, capítulo 4, versículo 8. Por favor, abra sua Bíblia. Se você tem o costume de anotar, de registrar, eu quero muito encorajar você a fazer, porque essa é uma parte muito preciosa e muito apaixonante do livro que Paulo escreveu, uma carta que Paulo escreveu aos irmãos da Galácia. Bom, para que enquanto você abre o capítulo 4, a Galácia é uma região na época do Império Romano, e eu quero ler com você capítulo 4, versículo 8. Então, Gálatas, capítulo 4, versículo 8, me acompanhe e diz o seguinte: quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Versículo 10. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que o meu esforço por vocês tenha sido inútil. Eu lhes suplico, irmãos, que vocês se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Versículo 13, como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, receberam-me como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dar-los a mim. Versículo 16, tornei-me inimigo de vocês por lhe dizer a verdade. Os que fazem tanto esforço para agradá-los, não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Versículo 18, é bom ser zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente. Versículo 19, último versículo, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Vou repetir o versículo 19, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Bom, esse texto é uma pequena porção do capítulo 4. O capítulo 4 continua, mas ele é muito precioso. Se você está com a gente há 8, 9 semanas, já não lembro quanto tempo nós estamos, nós temos estudado a carta que Paulo escreveu aos irmãos da Galácia, e Paulo, ele usa palavras muito duras. Paulo é alguém que está procurando abrir a mente desses irmãos para algumas verdades que o Evangelho nos traz. O capítulo 4, ele representa uma transição na escrita de Paulo. Porque os primeiros 4 capítulos até então têm sido muito dedicados a Paulo, para que Paulo fale de uma teologia, de uma doutrina cristã. E Paulo fala com muita profundidade doutrinária, e ele revela uma capacidade argumentativa impressionante. Paulo é alguém com muito repertório. Paulo é alguém com muito conhecimento do texto sagrado, e ele consegue explicar
e ele consegue usar argumentos muito válidos e muito lúcidos para tentar abrir a mente daqueles irmãos que estão lendo aquilo que ele se propõe a escrever. Paulo é alguém que tem uma capacidade muito grande de usar toda a robustez teológica que ele tem de acesso. Mas agora parece que Paulo deixa toda essa teologia doutrinária e agora ele parece vestir mais uma postura mais pastoral. E o que me refiro com uma postura mais pastoral? Eu refiro que agora parece que Paulo não se preocupa em falar com a mente daqueles irmãos, agora ele quer falar com o coração daqueles irmãos. Paulo agora parece não estar mais preocupado em só fazê-los entender, mas abrir o coração dele, para que ao abrir o coração dele, ele possa acessar o coração daqueles irmãos. Por isso que ele vai falar de como ele se sente em relação a tudo que aqueles irmãos da Galácia estavam vivendo. Paulo, como eu já falei para você, é alguém que tem um repertório, uma sofisticação teológica, mas que agora ele vai abrir o coração de um pastor, um homem sensível e preocupado com aquelas pessoas a quem ele tanto ama. E é exatamente isso que a gente percebe agora. A carta aos Gálatas é escrita porque Paulo quer corrigir um erro grave que aquela igreja estava vivendo. Paulo insiste que o evangelho não é um sistema de regras, de leis ou de regras morais, mas o evangelho é um presente gratuito de Deus, oferecido por Jesus. Isso é o evangelho. Mas eu acho que você também já viveu isso ou por vezes pensou isso. A gente acha que as pessoas que são da igreja são pessoas que seguem um manual de regras. É um pensamento comum. A gente acaba internalizando que os cristãos ou aqueles que são crentes, que vão à igreja, são um grupo de pessoas, seguidores de um bocado de regras. E Paulo está tentando falar à igreja da Galácia que não é isso. Isso não é evangelho. O evangelho não é esse conjunto de sistemas, de regras que a gente cumpre para poder alcançar o favor de Deus. Não, isso não é evangelho. O evangelho é o que Deus fez por nós e não o que nós fazemos por Deus. O evangelho é o que Deus fez por nós, que nos deu um presente gratuito, oferecido por meio de Jesus. Isso é o evangelho. E Paulo gasta todo o seu repertório, na verdade não gasta todo o seu repertório, porque tem muito repertório. As outras cartas, especialmente a carta de Romanos, ele vai fazer isso com muita propriedade, ainda mais detalhada. Mas eu quero que você leia comigo mais uma vez o versículo 7, que a gente não leu, mas eu vou ler na semana passada, mas eu vou ler agora. Gálatas 4, 7, para que a gente possa seguir entendendo o texto. Assim você não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Foi com essa verdade que nós meditamos na semana passada. E se você quiser ter acesso, você pode ir no Spotify. Nós temos feito algumas tentativas no YouTube também. Você pode ir nesse canal e assistir as mensagens que foram pregadas. Mas é a partir dessa verdade que nós vamos seguir. Paulo está dizendo, você não é escravo, você é filho de Deus. E porque você é filho de Deus, você é herdeiro daquilo que Deus tem para você. Agora o versículo 8, que é o texto que nós vamos meditar a partir de hoje. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecido, como é que vocês estão voltando àqueles princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? O que Paulo está tentando ensinar àqueles irmãos, e é um ensino para mim e para você no dia de hoje, é que existem duas maneiras de viver. É somente duas maneiras de viver. Ou você vive conhecendo a Deus, ou você vive ignorante ao conhecimento de Deus. Existem essas duas maneiras de viver. Conhecendo a Deus, ou você pode viver desconhecendo a Deus, podemos usar essa expressão. Ou talvez pode ser viver em ignorância, que é quando se trata de uma ausência ou uma falta do conhecimento de quem Deus é. Só existem dois grupos de pessoas nessa igreja. Só existem dois grupos de pessoas nesse bairro. Os que vivem conscientes de quem Deus é
os que vivem em ignorância quanto ao quem Deus é. Mas talvez você diga, não, mas todo mundo aqui diz conhecer Deus, ou pelo menos a grande população do Brasil diz conhecer Deus. Mas a pergunta que Paulo faria é, por que vocês vivem como escravos? Talvez a pergunta que Paulo fizesse para a nossa sociedade é, se vocês que se dizem conhecedores de Deus, conhecendo quem Deus é, por que vocês vivem como se não conhecessem? Por que vocês professam algo, mas vivem outra? Por que vocês dizem que conhecem a Deus, mas na vida prática e no cotidiano, as decisões que vocês tomam revelam um desconhecimento de Deus ou uma ignorância sobre quem Deus é? Por isso que Paulo está dizendo no versículo 8, antes de vocês não conheciam. E aí quando vocês não conheciam, era justificado o fato de vocês viverem como escravos. Antes, quando vocês não conheciam, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Mas o versículo 9 continua, agora contudo, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, como é que estão voltando às mesmas práticas? Como é que vocês estão voltando àquelas mesmo modo de viver? Vocês querem ser escravizados novamente? Porque a atitude que vocês estão voltando a praticar, ela não condiz com de alguém que conhece a Deus, ela condiz com alguém que tem ignorância sobre quem Deus é. E Paulo usa a palavra escravizados. A palavra escravizado representa exatamente uma maneira de viver alienado ao conhecimento de quem Deus é. Por isso, nós precisamos entender que nós somos seres que existimos para adorar. E por que Paulo diz que nós estamos vivendo como se fossem para deuses, no versículo 8? Por que ele diz que nós estamos vivendo como se não conhecêssemos o Deus verdadeiro, mas adorando outros deuses? Porque a gente sempre é conduzido por alguma coisa. A gente sempre tem algo ou alguém que ocupa o lugar divino das nossas vidas. E todo aquilo que merece ou que rouba a nossa atenção como Deus, nós dedicamos tempo, nós dedicamos amor, nós servimos, nós dedicamos a nossa confiança. Sempre nós seremos conduzidos por alguma divindade. Geralmente, quando eu falo que nós somos conduzidos por alguma divindade, talvez venha na sua cabeça, não, Tiago, eu nunca adorei nenhuma imagem. Não, mas não é sobre isso que eu estou falando. Não é sobre isso que Paulo está falando. Quando eu estou dizendo que nós seguimos e adoramos deuses ou outras divindades, eu estou falando de algo ainda mais profundo. Paulo também está falando de algo mais profundo. O que é um ídolo? O ídolo é um falso Deus. O ídolo é um falso Deus. Mas talvez você diga, Tiago, eu sou cristão evangélico, eu nunca tive nenhum ídolo. Mas você não conhece talvez o seu coração. Você talvez não conhece o coração humano. Porque o coração humano, ele tem a capacidade de pegar coisas boas, por exemplo, uma carreira profissional, e colocar o alvo da sua vida como ter uma carreira profissional bem-sucedida. E isso passar a ser o seu Deus. Isso torna o seu ídolo. Nós temos a capacidade de pegar coisas boas, porque conseguir uma carreira profissional bem-sucedida não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, mas ela não pode ser o seu Deus. Mas nós temos uma capacidade, por exemplo, de pegar bens materiais, ou até a nossa família, e converter essas coisas boas em seres que vão suprir a nossa necessidade humana. E eles vão ganhar status de divindade. Nosso coração tem uma capacidade muito grande de endeusar e colocar no centro da nossa vida coisas que alcançam de nós status de Deus. Mas a Bíblia chama isso de ídolo, falso Deus. Por que ele é falso? Porque ele não consegue entregar a ilusão que ele garante na nossa mente. É uma falsa sensação de que eu estou indo bem, mas o final é vazio. O final é destruição. Todos nós estamos em busca de salvação. Todos nós estamos em busca de propósito e de significado. Todos nós procuramos dar sentido para a vida.
Uma das coisas que mais causa angústia no ser humano é sofrer sem saber por que está sofrendo, ou sem julgar ser merecedor do sofrimento. Isso é angustiante, porque na verdade o que a pessoa está dizendo é: por que disso? Ou para que isso? Aonde isso vai me levar? E revela exatamente o que Paulo está querendo nos dizer. Todos nós procuramos dar significado e propósito e sentido para as nossas vidas. O que a Bíblia está dizendo é que o Evangelho tem a capacidade de colocar a nossa esperança em a nossa vida. O Evangelho tem a capacidade de eliminar todos esses ídolos e colocar Deus como sustentador da nossa vida. E Ele nos dá significado. Mas quando nós duvidamos do amor de Deus, nós vamos em busca de outros amores. Quando nós duvidamos do amor de Deus, o nosso coração tem uma capacidade de buscar outros amores. Porque no final o que queremos é ser amados. E por vezes escondemos algumas verdades das pessoas porque não queremos perder o amor das pessoas. Porque no final o que queremos é sentir segurança. Mas se o nosso relacionamento com Deus está inseguro, a tendência natural do coração humano é procurar amores para substituir o lugar que ficou em falta do relacionamento com Deus. E nessa hora em que nós estamos inseguros no nosso relacionamento com Deus, nós procuramos amores, e esses amores outros, mesmo que sejam coisas legítimas e boas, elas são incapazes de entregar o significado que o nosso coração almeja. E Paulo chama isso de ídolo, Paulo chama isso de falsos deuses. Isso são falsos deuses. Talvez você diga: Tiago, eu ainda não tenho nenhum ídolo. Mas, por vezes, algumas pessoas, e a nossa sociedade costuma fazer muito isso, nós colocamos o dinheiro como uma divindade. O dinheiro como uma divindade. Deixa eu te falar como é que a pessoa que coloca o dinheiro como uma divindade vive. Ela faz de tudo por dinheiro. Ela acorda, dorme e tudo mais, todos os projetos de vida é pensando no dinheiro. Essa pessoa tornou o dinheiro uma espécie de divindade na vida. Inclusive, ela abre mão de alguns princípios da vida por causa do dinheiro. Inclusive, ela esconde das pessoas que ela ama algumas coisas por causa do dinheiro. Inclusive, ela conta mentiras por causa do dinheiro. Inclusive, ela perde relacionamentos por causa do dinheiro. Ou por vezes, ela nem percebe, mas ela renuncia à própria saúde por causa do dinheiro. Eu dei o exemplo do dinheiro. Mas você percebe que o coração humano tem uma capacidade de criar idolatria? E fazer a vida girar em torno desse alvo, e isso se tornar o centro da nossa vida. O que Paulo está dizendo é: se vocês conhecem a Deus, por que vocês estão vivendo uma vida vazia, sem significado? Vocês já conhecem a Deus. Por que vocês estão voltando a uma vazia fraca, a uma vida pobre? É o que está dizendo no capítulo 9, versículo 9. Por que vocês estão vivendo de maneira escravizadas? E por que Paulo diz que quem adora ídolo vive de uma maneira escravizada? Porque é exatamente isso. Porque essa pessoa, por exemplo, que a gente está dando como modelo, para explicar o que é idolatria, a pessoa que está vivendo esse colapso e não está percebendo, ela acredita que a solução da vida dela está no dinheiro. E ela acha que a esperança da vida dela é se ela tiver dinheiro. E que a solução de todos os problemas dela é o dinheiro. Mas a pior coisa que essa pessoa merece ganhar é o dinheiro. Porque aquilo vai reafirmar o vazio e aquilo vai entrar num colapso ainda maior. Mateus capítulo 11, eu vou fazer um parêntese para fechar esse assunto. Mateus 11, eu vou sair de Gálatas e vou para Mateus. Mateus 11, versículo 3,
4 e 5. Mateus 11, versículo 3, 4 e 5. Quero ler essa história para você. Jesus está iniciando o ministério, para que você entenda o que está acontecendo. Ele está pregando o evangelho, anunciando, restaurando. E os discípulos de João Batista vão até João na prisão, fazem uma visita para João e dizem assim: olha, tem um homem chamado Jesus, ele é o Messias mesmo. E aí João diz assim: olha, vamos perguntar dele. E aí o versículo 3 diz o seguinte, Mateus 11, versículo 3: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Esses homens, discípulos de João Batista, estão perguntando a Jesus. Jesus respondeu no versículo 4: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Versículo 5: o que aqueles homens estavam ouvindo e vendo? Versículo 5 vai detalhar: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Interessante. Palavras de Jesus. Qual é o contrário de cego? Ver. Qual é o contrário de aleijado? Andar. Qual é o contrário de ser leproso ou estar leproso? É ser purificado. Qual é o contrário de ser surdo? É passar a ouvir. Qual é o contrário de mortos? Ressuscitar. E qual é o contrário de pobre? Está aí no texto bíblico. O contrário de pobre não é ser rico, é conhecer o evangelho de Jesus. Porque não adianta você dar dinheiro para esse tipo de pessoa, você sabe que ela vai destruir. Ela precisa ser liberta. E o evangelho de Jesus liberta. E o evangelho de Jesus nos ensina a fazer com aquilo que temos, mesmo quando é pouco. Fecha parêntese. Para as pessoas que vivem idolatrando dinheiro, a solução é o evangelho de Jesus. Porque ele transforma a vida. Porque você acha que o seu valor está naquilo que você tem na conta bancária. E o evangelho de Jesus nos ensina que o nosso valor está no amor que Deus tem por cada um de nós, independente daquilo que viemos a fazer ou um dia já temos feito. O evangelho de Jesus não diz respeito a uma performance, mas um presente que Deus nos ama, apesar de quem somos. E isso é libertador. Volta lá para o versículo 10 agora de Gálatas, no capítulo 4. Por que vocês continuam vivendo como se não conhecessem a Deus? Observa. Vocês estão observando dias especiais, versículo 10, Gálatas 4, 10. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. O que Paulo está querendo dizer é que eles estão voltando a fazer práticas judaizantes. Dias especiais, meses, ocasiões e específicas do ano, ou seja, eles estão voltando a práticas do judaísmo, o que Paulo está querendo dizer, é que eles estão voltando e achando que praticando esses ritos religiosos, eles vão conseguir ser amados por Deus, eles vão receber o favor de Deus, e Paulo está dizendo, não é assim, não façam isso. Versículo 11, Paulo rasga o seu coração, olha o que ele diz no versículo 11, temo que o meu trabalho árduo em favor de vocês tenha sido em vão. Temo que o meu trabalho árduo em favor de vocês tenha sido em vão. Paulo abre o coração e permite que a gente conheça um pouco da preocupação que ele tem. Especialmente porque ele é um pastor que tem amor pelo seu rebanho. Ver aqueles que estão sob os nossos cuidados se perderem, por vezes dá a sensação de que o nosso trabalho tem sido em vão. Ver as pessoas que estão sob os nossos cuidados
que Deus confiou a nós, ver esses irmãos retroceder na fé, nos causa o temor de, será que eu estou fazendo é em vão? E Paulo está dizendo que o coração dele dói, por ver gente que um dia não era conhecedor de Cristo, mas que agora se tornou conhecedor de Cristo. E que experimentou do favor de Cristo, mas agora, por alguma razão, talvez por eles terem sido enfeitiçados, que é o início do capítulo 3, ele usa essa expressão, eles parecem que voltaram àquelas práticas antigas, aquelas condutas antigas. E Paulo está dizendo assim, eu temo que o meu trabalho árduo em favor de vocês tenha sido em vão. Talvez a gente possa, eu ainda não tenho, meu filho tem 4 anos somente, ele ainda faz tudo que eu peço. Talvez o que Paulo esteja dizendo é aquilo que os pais sentem quando veem seus filhos tomarem decisões que sabem que não são boas, que vão ferir a sua vida. E por vezes o coração de Paulo é o seu coração quando diz, será que o meu trabalho foi em vão? Mas não resta dúvida para Paulo, ele vai continuar insistindo, mesmo tendo esse temor em alguma medida. Porque nem todas as nossas tentativas vão resultar naquilo que a gente gostaria que acontecesse. É um risco que todos corremos, mas vale a pena lutar. Vale a pena persistir. Depois que Paulo abre o seu coração e diz assim, eu não consigo imaginar por que vocês estão voltando àquela mesma conduta, por que vocês estão fazendo isso, vocês já saíram de lá, por que vocês estão voltando para lá? Versículo 12. Eu suplico, eu faço um pedido insistente, o meu pedido é suplicante, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. O que Paulo quer dizer? Se tornem como eu, porque eu me tornei como vocês. Paulo está dizendo, agora vocês por favor olhem para a minha vida. Por que Paulo está dizendo? Porque ele é o admirado homem religioso? Não, porque ele está dizendo, eu sou judeu. E se você conhece a história de Paulo, Paulo foi um seguidor à risca de toda a prática judaica, e aquilo levou ele a matar os cristãos. Então eu sei como é que vocês estão pensando, eu sei como é que vocês vivem, mas agora sejam como eu, porque eu já saí dessa vida. E a minha vida serve sim de testemunho para que vocês consigam ver como eu vivo uma vida de libertação. E ele está dizendo assim, olha, em nada vocês me ofenderam. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não estou falando isso para vocês porque o pecado de vocês é contra mim. Eu não estou ensinando para vocês porque vocês estão me desobedecendo. Vocês estão desobedecendo a Deus. Vocês estão se afastando não de mim, vocês estão se afastando de Deus. Vocês estão convivendo não desprezando os meus ensinos, mas vocês estão desprezando os ensinos de Deus. Então vocês não estão me ofendendo. Vocês estão ofendendo com essas condutas, vocês estão ofendendo a Deus. Em nada vocês me ofenderam. Versículo 13, como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Interessante esse versículo 13 e 14. Muito interessante. Porque Paulo é visto como um grande articulador da propagação do Evangelho, mas ele está confessando aos irmãos da Galácia que Paulo não pregou aos Gálatas por uma estratégia missionária. Paulo foi para lá porque ele estava doente. Não exatamente por ser um estrategista, mas ele foi pregar a Galácia porque, embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo. Versículo 13, Pedro, volta um pouquinho, por favor. Como sabem, foi por causa da minha doença, de uma doença que eu anunciei o Evangelho a vocês pela primeira vez. E aqui é uma lição importante. Nós achamos que nós só nos tornamos aptos a pregar do Evangelho quando a nossa vida está toda em ordem. Paulo está nos ensinando que Deus usou
a enfermidade dele para propagar o evangelho àqueles irmãos. Tudo pode ser usado para que os outros conheçam a Deus, até mesmo as nossas adversidades, ou sobretudo as nossas adversidades. Deus pode ter frustrado os planos que Paulo traçou, mas o fim disso era proporcionar um bem maior, que embora Paulo estivesse sofrendo pela enfermidade, Deus estava usando a vida e as dificuldades de Paulo para proclamar o amor dele a outras pessoas. As minhas dificuldades e as suas dificuldades não servem como desculpa para que Deus nos use para levar o amor dele a outras pessoas. Elas também são oportunidades que Deus tem para anunciar o amor dele a outras pessoas. E Paulo disse que ele estava anunciando o evangelho, ainda que enfermo. Deus não nos promete abençoar o cristão quando ele nos afasta do problema. Deus promete usar os nossos problemas e os nossos sofrimentos como instrumento para a propagação do evangelho. E eu espero que isso você guarde no coração. Versículo 15. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. No versículo 15, Paulo explica a doença dele. Na verdade, ele dá uma pista, é uma doença nos olhos. O que ele está dizendo é: quando eu cheguei com vocês enfermo, vocês me trataram tão bem. O que Paulo sugere é que a enfermidade dele pudesse desfigurar o rosto dele e poderia causar uma espécie de distanciamento. Mas Paulo está dizendo que não foi isso que vocês fizeram, pelo contrário, vocês tinham até uma razão para se afastar, mas vocês ainda se aproximaram, vocês cuidaram de mim, vocês me amaram, vocês se importaram comigo. E Paulo está dizendo: eu sei que se vocês pudessem, vocês teriam arrancado os seus próprios olhos e dá-los a mim. Tamanho amor com o que vocês me receberam. Versículo 16: tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade. O que Paulo está dizendo é que agora parece que a amizade deles mudou. Parece que agora eles são não mais amigos, agora eles são adversários. E Paulo está dizendo: o que mudou? Se eu continuo dizendo a verdade, se eu continuo pregando o evangelho, o que mudou? O que mudou é que a mente de vocês tem sido atacada por um falso ensino, e esse falso ensino tem corrompido a maneira que vocês conhecem a Deus. Vocês estão vivendo como se não conhecessem a Deus, porque eu continuo pregando a verdade. Versículo 17: os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles, ou nessa tradução da tela, dediquem-se a eles. Isso é muito interessante. Quando o evangelho falso começa a consumir a nossa mente, quando a gente começa a acreditar nas mentiras de Satanás, o que geralmente acontece está no versículo 17. Eu vou ler mais uma vez, eu vou ler na tela para que você me entenda. Aquelas pessoas que se mostraram tão dedicadas para ganhar vocês, ou seja, aqueles falsos judaizantes que estão ensinando coisas erradas, eles mostraram que amavam vocês, eles eram dedicados a vocês, mas na verdade eles não estão fazendo bem para vocês. E sabe por que eu sei que eles não estão fazendo bem para vocês? É porque o que eles desejam é afastá-los de nós. Na minha tradução, isolá-los. Todas as vezes que o evangelho é distorcido, invade a nossa mente, a gente se afasta. Existe uma inclinação natural ao isolamento. O falso evangelho que está sendo pregado pelo diabo
nos leva ao isolamento daqueles que se dedicam a pregar a verdade. Não voltem à antiga maneira cega, fraca, escrava de viver. Vocês são filhos de Deus. E como filhos de Deus, vocês vivem em família. Por isso que vocês chamam um ao outro de irmãos. Porque vocês têm um pai. Você não é um filho isolado da casa, você vive em comunidade. Em nome de Jesus, acordem. O coração de Paulo é um coração amoroso, que tenta despertar a vida e a consciência para que a gente perceba que a gente, de maneira muito sutil, tem se afastado. Versículo 18. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente. O que Paulo está querendo dizer é que ser zeloso é bom, mas vocês estão dedicados a uma prática que vai escravizar vocês. E quando a gente está inseguro do nosso amor de Deus para conosco, a gente começa a ceder a bajulações. E aí, nesse momento de fragilidade, a gente acaba aceitando palavras, porque a gente quer reafirmar a nossa identidade. Mas o isolamento é um sinal de vulnerabilidade. E o isolamento é sempre uma tática de controle. O que Satanás quer é lançar mentiras na nossa mente, para que a gente se isole e a gente se torne alvo mais fácil, porque na comunidade nós somos protegidos. Paulo prefere expor o evangelho do que receber bajulações. E só consegue dizer a verdade aquele que não tem medo de perder o outro. O medo de perder o outro muitas vezes nos leva a omitir algumas coisas, ou a manipular algumas coisas. Mas todas as vezes que Paulo está dizendo, eu falo a verdade, e vocês vão se tornarem meus inimigos por eu falar a verdade, Paulo não tem medo de perdê-los. Mas não é que Paulo fala de uma maneira irresponsável ou não sensível, pelo contrário, Paulo está mostrando amor por aqueles irmãos. Porque falar de uma maneira ríspida afasta, mas falar a verdade com amor traz cura. Só quem está seguro na relação consegue falar a verdade, sem tentar agradar ou manipular o outro. Repito, não é sobre ser ríspido, mas é sobre uma sinceridade amorosa, que não vai distorcer os fatos, porque tem uma única preocupação. E qual é a preocupação de Paulo? E qual deveria ser a nossa preocupação? Versículo 19 eu encerro. Meus filhos, por quem estou novamente sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo já chamou os Gálatas de insensatos, Paulo chamou os Gálatas de enfeitiçados, mas agora ele chama ele de meus filhos. E Paulo está dizendo que ele está sofrendo uma dor, e ele compara essa dor quase com a dor de um parto. E a dor de um parto, ela é muito conhecida porque ela é uma dor que é um sofrimento intenso, mas que tem o objetivo de gerar vida. O que Paulo está dizendo é que ele se sente nessa condição. É que a dor que ele está sentindo é para gerar vida no irmão. E para que ele venha a viver consciente de que ele é filho de Deus e não escravo. O propósito desse sofrimento é que Cristo seja formado neles. Ou seja, que o caráter e a vida de Jesus se manifestem plenamente em seus corações e as suas atitudes. Isso se chama discipulado, que é viver uma vida ao ponto de cooperar para formar Cristo na vida de outras pessoas. E eu queria encerrar orando com você.
que Deus falou ao seu coração nesse trecho que nós estamos lendo em Gálatas? E eu queria fazer algumas perguntas para que você pudesse orar. A quem você tem dado ouvido? Você tem dado ouvido às pessoas que cooperam para que Cristo seja formado em você? Ou você tem dado ouvido a pessoas que têm procurado isolar você do Evangelho de Jesus? Será que aqueles que pregam o Evangelho se tornarão inimigos seus? Porque estão falando a verdade? O versículo 19 é muito profundo. Formar Cristo nas pessoas dói e cansa. É para isso que nós fomos chamados. Você tem cooperado e formado Cristo na vida de quem? Você tem assumido o compromisso no seu pequeno grupo de formar Cristo na vida de quem? É doloroso, sim, mas gera vida e gera uma imagem restaurada. Como é que eu posso abrir o meu coração para que Cristo seja formado na minha vida, nas minhas escolhas e nas minhas ações diárias? O que você vai colocar em prática essa semana? O que você vai guardar no seu coração essa noite? Você tem vivido uma vida como filho ou como escravo? Você tem tentado comprar o favor de Deus ou você já sabe que Ele o ama o suficiente e que você pode descansar? Nós vamos orar. E a minha oração é para que essa verdade do Evangelho penetre muito profundo no seu coração. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra poderosa essa noite. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para meditarmos de maneira tão intensa naquilo que o Senhor tem desejado falar conosco. Que o Senhor seja formado nas nossas vidas. E que o discipulado seja uma expressão do cuidado que o Senhor tem conosco para que nós possamos cooperar para formar Cristo em outras pessoas. Não nos permita voltar a antigas práticas e antigas maneiras de viver, mas que nós possamos viver conscientes de quem somos em Cristo e de que somos filhos Teus. Que nós possamos viver a liberdade de filhos e não aprisionados pelo escravo, como escravo. Por favor, Deus, fala ainda mais essa noite nos nossos corações. Não nos deixa ir para um outro dia sem que essas verdades sejam firmadas e proclamadas e anunciadas no nosso mais íntimo, de modo que isso gere vida e glória para o Teu nome. É assim que nós oramos, abençoando a vida de cada um que veio aqui essa noite. Amém. Convido você a se colocar em pé. Nós estamos encerrando esse momento. Nós vamos cantar mais um louvor. E eu peço que você participe. Você levante sua voz, declare que amanhã o Senhor estará lá com a sua forte mão, cuidando de cada um de nós. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei.
Deus abençoe a sua semana, irmão, sabendo que a mão poderosa do Senhor é sobre você e lhe sustenta em todos os momentos. Que você saiba que você faz parte da família de Deus, que nada pode afastar você desse amor. Que Deus abençoe a sua semana. Nós nos encontramos aqui no próximo domingo.